Tá funcionando? Ótimo. Tudo bom, gente? Boa tarde para vocês. Já estão cansados das outras palestras? Então tá, tentarei ser boazinha com vocês, mas confesso que vou exigir um pouquinho de vocês aqui, tá? Pessoal online, tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo ok aí? Boa tarde para vocês também. Né? Confesso que também não estou muito acostumada a falar assim, olhando para o nada. Mas se vocês quiserem me interromperem em algum momento, perguntar alguma coisa para o Fernando, estou aí à disposição de vocês também, tá certo? Antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho aqui quem são vocês. Né? Vocês aqui são estudantes, alguém já atende? Levanta a mão aqui para mim, por favor. Uma pessoa, Fernando ali, para me ajudar. Então tá, então vai ser algumas novidades aqui para quem não atende, mas talvez já seja um spoiler lá da vida profissional de vocês, né? Eu trouxe esse tema aqui para vocês, que será que sou uma boa terapeuta ou um bom terapeuta? Para a gente conversar um pouquinho sobre as dores de ser um terapeuta. Eu coloquei aqui entre parênteses as alegrias, né? Porque no meio das nossas dores, apesar de a gente ter as nossas dúvidas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias de ser terapeuta, também é um ambiente muito validante e é um ambiente muito reforçador para a gente, né? Então, por que eu falei que eu ia exigir um pouquinho de vocês? Porque eu fiz uma palestra um pouco interativa. Eu chamei de mesa redonda porque eu tenho a intenção, que vocês sejam a outra parte da mesa redonda. Né? Eu queria que vocês participassem comigo aqui também, porque essa palestra ela não vai ser uma palestra de conteúdo, né? É uma palestra de conversa. É um bate-papo com vocês, né? Para quem não atende, eu faço a mesma pergunta, né? Será que serei um bom terapeuta? Né? Quais são as angústias de vocês para quando chegarem lá na frente? Então, para a gente iniciar aqui, eu queria começar com uma prática com vocês. Vocês conhecem isso aqui? Mindfulness? Né? Qual é o seu nome? Elaine. Você já praticou, já fez, usa na clínica? Aqui. Parece que a gente não acostuma disso, né, gente? O microfone. E quando não tem, eu fico procurando. Quando não precisa, tu acredita? Quando não precisa do microfone, eu lembro. Ah, sim. E quando precisa, eu não lembro. Eu uso não no formatozinho, assim, tipo, antes da sessão e tal, mas a filosofia por trás do presente, estar no presente, atenção consciente e tal. Entendi, legal. Mais alguém já conhece, já ouviu falar? Então, vamos conhecer agora. Darei para vocês aqui um pouquinho do que é o Mindfulness. Não vou falar sobre Mindfulness, mas eu queria começar essa prática aqui com vocês, porque é uma prática que eu gostaria que vocês iniciassem aqui agora para trazer vocês para cá, para trazer vocês aqui para esse momento, né? E para depois daqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, sobre o que é para vocês ser um terapeuta e as angústias de vocês, né? Topam vir comigo? Podemos começar aqui essa prática, né? Então eu queria pedir para vocês se sentarem aí de uma forma confortável, mas com a coluna ereta, de uma forma que vocês fiquem aí eretos, confortáveis, mas não o suficiente para dar aquele soninho que vocês apagarem aí, tá bom? Então fechem os olhos, por favor, porque eu vou fazer aqui junto com vocês. Para a gente iniciar essa prática, quem não estiver confortável de ficar com o olho fechado, pode fazer com o olho aberto mesmo. Vocês podem mirar num ponto fixo. Eu só quero que vocês não fiquem prestando atenção em outras coisas durante a prática, tá bom? Então, durante a prática, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês não precisam verbalizar aqui, mas que vocês respondam aí para vocês, tá ok? Então, vamos lá. De olhos fechados, quem tiver de olhos fechados, gostaria de pedir que vocês agora prestassem um pouquinho atenção, levassem toda a atenção de vocês para a respiração de vocês nesse momento. Percebam como que é o movimento que vocês fazem no peito, na barriga, nos ombros, enquanto vocês estão respirando.
Preste atenção como que é os movimentos da respiração. Para o pessoal que estiver online, pode fazer junto comigo aqui. Enquanto vocês prestam atenção na respiração de vocês, respirem aqui junto comigo, prestando atenção como que é a inspiração e a expiração. Puxem bem o ar pelos pulmões de vocês, encham bem os pulmões, puxem o ar pelo nariz. Segura um pouquinho e solta pela boca. Novamente, encha bem os pulmões de ar, puxa pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Levem a atenção de vocês agora para a cabeça de vocês. Prestem atenção em tudo que vocês estão sentindo aí agora. Para quem está de óculos, como que é o peso do óculos no nariz, ele encostando na lateral da cabeça. Sensação do cabelo encostando nas laterais da cabeça. Quem tem o cabelo caindo na frente do rosto, a sensação que é o cabelo caindo. Leva a atenção de vocês agora para os seus ombros. Como é que eles estão agora? Eles estão contraídos? Eles estão relaxados? Pode ser que durante esse exercício vocês pensem em outras coisas, lembrem de outras coisas. Podem lembrar, podem perceber esses pensamentos de vocês, seus sentimentos agora, mas não julguem, não resolvam nada agora, não conversem com seus pensamentos agora. Só observem o que eles estão dizendo e voltem para cá, para atenção em vocês, na sua respiração, no seu corpo. Leve a atenção de vocês agora para as pernas. Observem como é a pressão que as pernas fazem na cadeira. Percebam os pontos de pressão que vocês têm nas pernas, encostando uma na outra, encostando de repente em algum ferro da cadeira. Qual é a sensação que a roupa de vocês faz nas pernas? Perceba como que é a sensação da cadeira encostando lá nas costas de vocês. Agora leva a atenção de vocês para os seus pés. Como que é a sensação dos pés de vocês dentro do sapato? Tem algum lugar onde ele está mais apertado? Algum lugar onde ele está mais confortável? Percebam cada dedo dos pés de vocês. Qual é a pressão que os pés de vocês fazem no chão para quem estiver encostando no chão? Novamente, pode ser que outros pensamentos, outras ideias apareçam aí para vocês agora. Mas só observem, prestem atenção no que elas estão te dizendo,
Mas não conversem com esses pensamentos, não julguem, não perguntem coisas sobre eles. Apenas voltem para cá, a atenção para o exercício. Agora eu queria que vocês se lembrassem, para quem já atende, lembra dos casos que vocês atendem durante a semana, aquele caso complicado, aquele caso que você pensa que vai levar para supervisão porque você não está sabendo o que fazer com eles. Para as outras pessoas que não atendem, tente se perguntar: o que é que fez vocês entrarem no curso de psicologia? O que seus amigos, seus familiares te disseram quando você disse que ia ser psicólogo ou psicóloga? Lembrem-se daquelas aulas que vocês estavam na faculdade, em que os professores contavam as experiências pessoais e vocês tentavam se imaginar como terapeutas. Para você que atende, tente se lembrar como que é quando você vai conversar com alguém sobre a sua profissão. Com quem que você fala sobre a sua profissão? Qual é a sensação que vocês têm quando vocês pensam em vocês no consultório, na frente do paciente de vocês? O que é que vocês estavam pensando na hora que vocês decidiram que vocês iam assistir essa palestra aqui hoje? E tentem se perguntar aí agora: será que eu sou um bom terapeuta? Agora eu gostaria que você se concentrasse novamente na sua respiração e fizesse junto comigo. Novamente, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Novamente, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Vamos pela última vez? Puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Quando vocês estiverem se sentindo confortáveis e preparados, podem ir abrindo os olhos. Você ficou bem no sol, né? O sol batendo bem no seu rosto. Você ficou... Ah, então, daqui a sensação que eu tenho é que você tá no sol. Como é que foi para vocês, gente? Brevemente aqui, a sensação que foi fazer esse exercício. Não é a ideia principal, mas acontece. Eu entendo que acaba acontecendo isso. De estar mais nesse momento agora, me conectando, quando você pergunta, né, o porquê que eu vim aqui, e pensando nas motivações que me trouxeram a vir para essa palestra, assim como perceber, às vezes eu não parei, né, para pensar como é que os desafios, né, dos atendimentos da semana, eu parei agora, para ver como eu estava me sentindo em relação a isso hoje,
e como eu quero resolver essas questões. Bacana. A ideia de fazer isso com vocês aqui é justamente, primeiro, porque eu também utilizo em alguns momentos em sessão. Eu não sou uma terapeuta que apenas aplica mindfulness, né? Na verdade, existem protocolos de tratamento baseados em mindfulness. Você faz um período de tratamento com as pessoas usando os pressupostos do mindfulness, mas o meu propósito com vocês aqui hoje era que vocês tivessem essa experiência de se voltar para agora, para o presente, para a gente poder, para vocês entrarem em contato com o que vocês estão sentindo sobre o que é ser um terapeuta, sobre quais são as dificuldades que vocês têm, as dúvidas, quais que são as angústias de ser um terapeuta, né? E eu estou aqui fazendo com vocês aquilo que eu faço na minha prática. Então, eu estou aqui junto com vocês também me colocando no papel da pessoa que sente essas coisas aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que sente também angústias quando eu estou lá aplicando a minha profissão. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu também estou aqui me expondo, né? Estou aqui falando da minha vida profissional com vocês, estou aqui tentando fazer com que vocês se interessem pelo que eu estou falando, né? Então, isso aqui já é uma exposição para mim. E quando eu coloco vocês aqui para praticar isso, em outras palavras, eu também estou propondo que vocês se exponham para vocês mesmos, para suas angústias, para suas dúvidas. Tá? Gente, só um minuto. Eu estava me esquecendo de avisar para o Ayrton que se tiver alguém ali pode entrar. Só um minuto. Que eu queria que as pessoas não entrassem no meio da prática. Só um minutinho. Oh, gente, me desculpem. Olá, tudo bom? Tudo bom? Gente, deixa eu ambientar vocês, né? Porque eu deixei vocês ali, impacientes, esperando. Entendi. Então, eu pedi para vocês esperarem ali um pouquinho, porque eu estava fazendo uma prática aqui, mas deixa eu entender. Vocês já atendem? Vocês são alunos? Entendi. Você passar o microfone lá, por favor? Vocês são alunos aqui do IBAC? Não, pode falar. Não, a gente estuda na Unip. Ah, bacana. Vocês estão em qual semestre? Quinto semestre. Então, a gente acabou de fazer aqui uma prática mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso. Então, vou trazer para vocês a informação que eu acabei de falar para o pessoal aqui, que eu propus aqui um formato de mesa redonda. Né? Vou pedir que vocês compartilhem comigo, né, como que é para vocês, em algum momento aqui, no próximo slide, né, como que é para vocês, o que são as dores de vocês como terapeuta, porque a ideia é que a gente possa fazer aqui realmente um bate-papo, um grupo, e a gente poder trocar informações, experiências, né, e, claro, ajudar vocês aqui a pensar sobre o que são as coisas que nos assustam e nos causam sofrimento em ser terapeuta. Eu digo assustam porque tem muita gente aqui que está ainda se preparando para ser um terapeuta, né, já formado, com a sua abordagem definida, enfim, né, então eu acabei de fazer com eles aqui uma prática de mindfulness, que era uma prática para trazer vocês aqui para o presente e entrar em contato com o que vocês sentem em relação à ideia de atender e, para quem já atende, como que é os sofrimentos em clínica. Certo? Vocês querem me falar de alguma coisa, já comentar algo sobre isso? Nesse momento ainda não. Oh, tá, né? Ainda tá entendendo o que está acontecendo aqui. Exatamente. Tá bom. Porque a gente chegou atrasado. Entendi. Pode falar. Não, eu queria só completar, porque eu falei relaxamento aqui, mas em tom de que no final acaba sendo. Mas é muito interessante você também se colocar no lugar de estar no aqui e agora também, controlando a respiração, dominando uma ansiedade que possa vir dessa questão, será que eu vou conseguir atender corretamente? Será que vou atender a expectativa? Muitas vezes vem questionamento, sim, e imagino que venha. Então, a gente precisa, talvez, estar nessa consciência do momento aqui e agora. E as coisas vão se desenrolando, né, da sua forma.
que vai acontecer. E se eu tiver algum problema que precisar de um supervisor, vai ser tranquilo também. Então, talvez seja você não perder as rédeas, né, e com a preocupação do futura, mas também se concentrar no seu aqui e agora. Talvez seja essa também uma técnica que vai ajudar a gente. Você falou um negócio muito legal, que é assim, a gente vai ter problemas, a gente vai ter sofrimentos, né? Mas como é que a gente pode continuar atuando, continuar exercendo a nossa profissão? Como é que a gente pode continuar pegando as rédeas, como você disse, né? Apesar desses problemas. Porque a ideia não é que a gente elimine esses problemas da nossa vida, porque eles são inerentes a gente, ao ser humano, né? E aí eu queria aproveitar aqui e dar um pequeno spoilerzinho para vocês, porque eu fui conversar com alguns terapeutas, né? Já que estamos falando de dores do terapeuta, eu pensei em dar dos terapeutas de forma geral, terapeutas homens, mulheres, então eu fui atrás de quem está lá, de quem está atendendo, né? De quem está todos os dias ali em contato direto com o paciente e com o julgamento sobre o próprio atendimento, né? Para quem está ali na frente do paciente, né? Está tendo a visão do paciente, do que está acontecendo ali, né? Você está ouvindo o que o paciente tem a dizer sobre o que ele está te contando, mas você também está o tempo todo também se colocando vulnerável ali, né? Você também tem o seu julgamento, a pessoa que está ali na sua frente, ela também está ali. Eu não vou dizer que elas estão te julgando, porque é muito generalista eu falar o que o outro está fazendo, mas aquela pessoa também está numa posição de alguém que está indo te pedir ajuda. Ela acredita em você, ela quer que você ajude, né? Então, por mais que a gente não tenha a nossa relação com o nosso paciente, ela não seja uma relação hierárquica, né? Você não tem as respostas do mundo para dar para ele e ele vai ter que fazer aquilo, porque senão nada vai dar certo, né? A gente tem a gente acaba também passando por essas situações de sentir-se avaliada, sentir-se julgada, né? E por isso que eu trouxe para vocês aqui alguns depoimentos de quem já está lá, de quem já está atuando e de quem está o tempo todo entrando em contato com os sofrimentos do paciente e os próprios sofrimentos. E aí? Opa! Então, nossas dores de terapeuta, a primeira coisa que eu vou falar, gente, eu vou me mudar, porque eu tô começando a ficar suada aqui, só um pouquinho. Tá muito quente. Pessoal online, por favor, se vocês também quiserem se manifestar, falar alguma coisa, perguntas. É um trabalho solitário, né? Escutei isso mais de uma vez e por isso eu coloquei aqui de vermelhinho. E aí eu queria que, enquanto a gente estivesse falando aqui, vocês percebessem, prestassem atenção se é algo que vocês se identificam também, para quem está lá e para quem ainda não está lá. Ficamos sob o controle de o cliente voltar ou não, se ele volta para a próxima sessão ou não. Não posso conversar sobre o meu trabalho no bar. Isso aqui alguém me falou porque todo mundo que está no bar está conversando sobre trabalho. Mas a gente não fala sobre o que a gente vive dentro do consultório, né? Além de lidar com os sentimentos do paciente, eu tenho que lidar com os meus. Às vezes, não somos reconhecidos pelo paciente. Ele atribui a melhora ao psiquiatra, ao coach, ao guru, menos para a gente. O cliente quer resultados e quer rápido. Eu tenho medo de não ser boa o bastante para ele. Dificuldade de mensurar o quanto o meu trabalho está sendo efetivo. Como é que eu fico sabendo se o meu trabalho foi efetivo? Tenho a constante sensação de que eu sei pouco e tenho que aprender muito. Sinto a dificuldade de me encontrar dentro da própria abordagem. E aí aqui a gente está falando de análise do comportamento. Eu conversei com analistas do comportamento, né? Então eu deixei aqui essas frases, né, para funcionar aqui como um SD para gente, né, para a gente começar a entender, pensar a partir disso daqui, né, o que é ser terapeuta, o que a gente vive dentro do consultório,
né? Como eu falei para vocês, eu queria entender se essas frases elas fazem sentido para você. Você se identificam de alguma forma com essas coisas que apareceram aqui? Não está aí? Está o microfone? Sim, principalmente o cliente quer o resultado e eu tenho medo de não ser boa o bastante, não conseguir ajudar ele no desenvolvimento da demanda, da queixa. A coisa do mensurar também, porque a gente não tem acesso a tudo, né? Então fazer registros às vezes até usar aquela questão de escala, né? Tipo, em tal situação, aconteceu essa situação essa semana, e qual foi o nível de ansiedade? Isso também ajuda, assim, pra gente até sinalizar pro cliente. Às vezes ele mesmo não consegue trazer isso pra gente, ele mesmo não consegue perceber, e tenho a constante sensação de que sei pouco e tenho muito a aprender, porque cada dia, por mais que seja, assim, autoestima, nossa, aqui uma demanda de autoestima, mas completamente diferente. Então, você está sempre tendo que pensar e analisar e fazer as intervenções de um jeito que seja funcional e adequado para aquele caso. Então, parece que você nunca sabe o bastante, por mais que você veja uma coisa várias vezes e seja parecido. Uhum. E você atende há quanto tempo? Eu estou no meu 2º ano de formada, né? Então, assim, contando tudo, uns 2 anos, juntando com o estágio, outras experiências que eu tive e após a formação mesmo como psicóloga. Talvez seja um spoiler, mas algumas pessoas aqui, elas já atendem há bastante tempo. Essas pessoas com quem eu conversei aqui, né? Então, são sofrimentos que, dos mais novos aos mais antigos, as pessoas falam coisas muito parecidas. Eu sou neném ainda, né? Tipo, começando. E aí, de fato, né, quando a gente está começando, a gente está se expondo tudo, não vou dizer que é pela primeira vez, porque muitas coisas a gente já vai se habituando, mas é sempre uma exposição, e é sempre a gente ter que criar habilidades para aquilo ali. É sempre do zero para alguma coisa. Inclusive, eu não acabei nem comentando, mas esses 2 que eu coloquei vermelhinhos aqui, é um trabalho solitário, ficando sob controle de o cliente voltar ou não, eles se repetiram algumas vezes, né? E de pessoas de épocas diferentes, né? De pessoas novas, pessoas antigas. Né? E vocês que não atendem ainda, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu estou no último semestre e no estágio eu fiquei extremamente ansiosa porque, como eram pessoas que vinham para atendimento social, né, na clínica escola, elas não pagavam, então elas faltavam muito, elas desistiam de dar continuidade, e esse ficamos sob o controle do cliente voltar ou não foi muito nítido, sabe? Não só comigo, mas com os colegas também. E agora a minha turma de origem formou e os meus colegas estão passando por isso. Algumas colegas relatando do tipo, eu atendo o cliente na primeira sessão, numa segunda, na terceira ele não volta. Seja pelo preço, seja porque desistiu mesmo, ou por outras questões. E é algo que tem afligido os meus colegas que já formaram, que estão atendendo, e que eu penso também, poxa, é muito inconstante isso, né? Como eu vou fazer planos com aquela análise funcional ou com o dinheiro mesmo, né? Se eu não sei se o cliente vai voltar ou não. Sem falar, assim, que pode mexer ainda com a questão mesmo da autoestima profissional, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer que essa pessoa não voltou. E pode estar muito mais relacionado a ela. E às vezes a própria identificação, às vezes o meu perfil de terapeuta não é o que aquela pessoa gosta e é isso, vida que segue, né? Mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com isso. É muito comum, inclusive, já ouvi isso não me lembro mais quem foi, gente, mas foi de algum professor nessa vida aí de especializações em outras formações. O que vocês acham que é o objetivo do terapeuta na primeira sessão? Fazer voltar na segunda. Não é? Fica até meio clichê depois de um tempo a gente falar isso, mas né? Fazer o paciente voltar na segunda sessão. Porque na primeira você não tem
você está ali coletando dados, né? Você não conhece aquele paciente, você não conhece aquela vida que está ali na sua frente, né? Então, às vezes, eu tinha essa impressão, quando eu ouvia isso, você tem que fazer o seu paciente, a seu objetivo na primeira sessão é fazer com que o cliente volte. Eu ficava pensando assim, isso é tão comercial, né? Parece que eu preciso ser maravilhosa, eu tenho que me vender para o paciente voltar, mas você tem que ser, na verdade, acolhedora, você tem que ser empática, né? Você tem que estar ali com o paciente, né? Quando eu falei para vocês aqui da prática mindfulness e trazer vocês para cá e fazer vocês entrarem em contato com o que vocês estão sentindo, a terapia, ela faz a gente entrar em contato com o que a gente está sentindo. Ela faz a gente entrar em contato com aquilo que a gente não queria entrar. Quando o terapeuta começa a perguntar as coisas pra gente, vocês também têm experiência de ter feito terapia? Né? Assim, aquela história, né? Todo terapeuta vai lá, faz terapia, é importante, né? A gente entra em contato o tempo todo com os nossos sentimentos, sendo o paciente e sendo o terapeuta, né? Então, quando a gente começa a se perceber e a perceber o outro, né? A gente começa a perceber que são duas vidas e que é um relacionamento, né? Você não é o cara das respostas para o seu paciente, você é o cara que está se relacionando, ou a mulher que está se relacionando com o seu paciente. Você tem uma história e aquilo que ele falar, né? Aquilo ali também te afeta, aquilo te afeta de N maneiras, né? Tanto que a gente tem aí, não queria entrar muito em teorias, né? Que não era a ideia aqui, mas a FAP, vocês conhecem a FAP? Né? A FAP, ela é uma teoria totalmente relacional, né? Ela diz pra gente como que a relação paciente-terapeuta, ela evoca os comportamentos em sessão e é a ferramenta de mudança, né? É a partir dela que você proporciona com que o paciente faça coisas diferentes, se comporte de maneira diferente e tenha as consequências que ele precisa ter para continuar se comportando daquele jeito, né? E a ideia é que ele generalize e faça isso fora do consultório, né? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, porque eu empolgo e às vezes eu vou embora, tá? E aí, me lembrem por que eu estava falando disso, porque eu já me perdi. Não, bom, já, assim, fica até a dica, né? Os primeiros atendimentos, os primeiros da vida, a gente fica assim, o que é que tá acontecendo, o que eu tenho que fazer para resolver isso? E é muito importante a gente focar nisso. É uma relação. As primeiras sessões, elas são de entrevista, né? Assim, para a pessoa te conhecer, você conhecer ela, conhecer a demanda dela e tudo mais. O negócio é devagar. Mas quando a gente vai nos primeiros, é aquela coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, já e agora. E não tem nem o que fazer. Só acolher, se apresentar, entender o que é o processo e esperar. E realmente... Você queria falar alguma coisa? Tá com a mãozinha assim? Então tá. E é isso, gente. Primeira sessão é sessão de acolhida. Né? Não sei para quem tá... Quem é que atende aqui em esquema de estágio? Tá ainda aprendendo? Como que é a experiência de vocês em estágio? O que vocês fazem na primeira sessão? Como que é para vocês uma primeira sessão de terapia? Não é prova não, tá, gente? Não tem uma resposta certa não. Eu só quero entender o que vocês estão sentindo e pensando a respeito disso. Eu acho que ela queria falar lá atrás, né? Qual é seu nome? Vitória. Vitória? Eu estou no 8º semestre, então eu já passei pelo estágio de psicodiagnóstico e a triagem. Então, assim, na primeira sessão a gente basicamente relembra os termos de compromisso, pega os dados, porque na minha universidade a gente tem uma lista de espera muito grande, então a gente sempre pega e explica qual vai ser o procedimento, como vai funcionar as sessões, e aí a gente começa perguntando sobre a queixa. Só que tentando, no máximo, acolher e é isso, de tentar fazer com que o paciente volte na segunda sessão. E de mostrar para ele de que pode fazer efeito sim, que pode ser eficaz para ele, para essa queixa e para outras, né? Como que é para você ter um instrumento, uma ferramenta para usar na primeira sessão, né? Que você está falando que tem umas perguntas para fazer. Desculpa, eu não entendi. Porque você está me falando que você tem... Não sei se eu entendi certo. Vamos já começar por aí, né? Porque você me falou que você tem algumas perguntas
que Sim. você já tem que fazer uma anamnese, né? É isso. Para você coletar alguns dados do paciente. Isso é protocolado? Você tem uma fichinha lá? Não, a gente normalmente faz uma entrevista semi-estruturada para a gente não se perder, porque primeiros atendimentos, nervosismo e tudo, então para a gente não se perder, mas conforme o paciente for dando as respostas, a gente vai encaixando muito para isso, para investigação mesmo de primeira sessão. Uhum. Entendi. E como que é para você, assim, ter essa... Eu não queria chamar assim não, porque fica meio peyorativo, mas essa receita, vamos lá, faz uma entrevista semi-estruturada, coleta os dados. Como é que é para você ter essa Eu acho que receita? no nosso contexto de estágio é como se fosse uma segurança para a gente, porque a gente está lá, né, como estudante, e querendo ou não, o paciente ele também está sendo um objeto de estudo. Na verdade, ele é, né? Só que para a gente leva muito mais para esse sentido. Acho que a gente precisa fazer com que dê certo, porque a gente está sendo avaliado ou por outras questões. Mas eu me sinto segura. Entendo. Agora, por exemplo, nos meus outros atendimentos, eu já não acho que preciso tanto. Mas de começo a gente se sente segura tendo as entrevistas. Olha, A supervisão da tranquilidade. fala no microfone lá para o pessoal te ouvir. Eu estou falando assim, que na supervisão, no estágio, por exemplo, você tem uma supervisão, então isso já te dá uma tranquilidade. Agora, quando você está sozinha num consultório onde você não tem uma supervisão, é você e você ali, então pode trazer mais preocupação e mais questionamentos desses aí que a gente vê. E olha só, não sei se vocês pensaram na mesma coisa que eu pensei aqui, mas enquanto vocês estavam falando, eu acho que eu vou ficar em pé, porque vocês estão se espremendo para me ver. Peraí. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava pensando no que as pessoas me disseram aqui, né? Olha só, tem um depoimento aqui, eu tenho dificuldade de mensurar o quanto meu trabalho está sendo efetivo, né? A gente está falando, lá no estágio, vocês, mesmo que não tenham uma ferramenta estruturadinha, né? Vocês têm ali uma receitinha, né? Como Vitória, né? Como a Vitória falou lá, é uma segurança para quem está começando ter mais ou menos um norte. Vai por aqui, o supervisor fala, não, você tem que saber esses dados aqui para começar, né? E isso é uma dificuldade, uma dúvida, uma prática lá do início. Mas depois a gente está lá no consultório, olha aqui, eu tenho dificuldade de mensurar o meu trabalho. Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, né? Tem um monte de forma da gente pensar, que leva a gente a pensar se o nosso trabalho está sendo eficaz, né? O paciente volta na outra sessão, meu Deus, ele não voltou, o que eu fiz? Né? Gente do céu, eu fui tão empática, eu escutei isso também de uma pessoa, fui tão empática, gente, eu criei maior vínculo, foi tão lindo, e o paciente não voltou, o que aconteceu com esse paciente? Né? Já me expondo aqui também, isso é uma coisa que me preocupa, né? Já aconteceu algumas vezes de eu estar ali com o paciente você está vendo a progressão do paciente, né? E aí eu estou pensando num caso específico em que eu estava jurando que eu estava arrasando com o paciente, porque ele estava sempre ali me cobrando, eu vi a evolução do caso, eu vi a pessoa fazendo coisas que ela não fazia antes, né? Não estou querendo falar muito exatamente sobre o caso, porque eu não pedi autorização para falar sobre isso, eu não fiz uma análise funcional certinha dele aqui, então eu não quero expor tanto o caso, mas era um paciente que eu via muita evolução. Ele me dizia que não conseguia se relacionar com as pessoas, não conseguia resolver os problemas que ele tinha durante o dia, procrastinava muito, não conseguia organizar o horário para fazer as coisas, né? E esse paciente, eu via ele começando a buscar maneiras de puxar papo com as pessoas. Ele ia em lugares que antes ele ia e ficava quieto, ele ia para os lugares, puxava um papo com uma menina, mesmo que a menina desse um toco, mas ele ia lá, né? E aí eu tô bem lá achando que as coisas estão acontecendo um dia, e aí ele sempre me falando assim, eu não sei se tá funcionando, né? E eu ali mostrando para ele, mas me fala aqui, como é que você fez isso aí que você me falou? Como é que você chegou na pessoa? Né? Me conta aí como é que foi seu final de semana, o que você fez no seu final de semana? E ele lá arrasando, contando tudo que ele tinha feito. Um dia o paciente falou que não ia mais na sessão, né? Sei por que ele não foi, não me contou. Estou até agora tentando entender se ele foi porque ele achou alguém mais perto, que era uma reclamação dele, não gostava de ir para lá, que era longe,
Se ele melhorou e achou que estava tudo bem, ele falou, Rafaela não sabe de nada, não está me ajudando, vai embora, adeus, beijo. Né? Acontece. Né? E aí, gente, sim, sou Rafaela, mas se você Rafaela, sou eu. Ah, entendi. Eu sou a outra Rafaela, prazer. Mas então, acontece isso. Aconteceu comigo, acontece com quem está começando e acontece com quem está lá na frente. Né? Mas, como eu falei que eu ia exigir um pouquinho de vocês aqui, né, eu queria saber se isso também é algo, porque eu vi algumas carinhas assim, meio tipo, fazendo assim, essa expressão, isso é uma identificação disso que eu estou falando aqui. Né? Então, quem falou? Com certeza, a identificação. Então, eu queria conversar sobre isso. O que a gente faz? Um paciente faz isso com a gente. O que vocês acham? O paciente vai embora quando ele fala pra gente que o coach ajudou, o psiquiatra ajudou, mas você não fez nada. O que vocês acham que... Já tem que respirar fundo. Tem que respirar fundo e não pode se abater por isso não, né? Quer dizer, o sentimento na hora é de frustração, de tristeza mesmo, mas eu creio que a gente tem que trabalhar muito isso daí mesmo, para não paralisar, sabe, o seu propósito, aquilo que você quer estar ali fazendo e ajudando. Eu vou já conversar um pouquinho com vocês. Como é que a gente faz isso aí? Você está falando, mas ela quer falar ali? Eu acho que uma das coisas que Mas é porque o pessoal online precisa do microfone. Desculpa, gente. Eu acho que uma das coisas que pode ser feita também é uma autocrítica, sabe? Eu acho que a gente pode se autoavaliar, porque é muito mais fácil a gente dizer, né, que o problema foi do outro, por exemplo. Ele não era mais longe, ou ele achou que eu não era boa o suficiente. Você percebe que a gente está colocando para o outro, né, a responsabilidade. Mas eu fui empática para você. Mas será que você não foi da mesma maneira que você é com todo mundo e você não percebeu a particularidade daquele cliente? Então, eu acho que esse negócio de receita de bolo é bacana a gente ter, sempre sabendo que se eu quero que o bolo cresça um pouquinho mais, eu coloco mais fermento, eu coloco menos, sabe? Existem pessoas, eu acho que uma das coisas também que eu acho, que às vezes quando tem receita de bolo, a gente fica muito presa a ela, e aí se torna um interrogatório, mais ou menos. E no cliente tem cliente que não se identifica com isso, tem cliente que é uma coisa mais, vamos dizer assim, leve, vamos dizer, e aí com isso você vai preenchendo as perguntas numa conversa, sem precisar ser um interrogatório. Que muitas vezes também ter aquele documento significa inconscientemente falando, né, que não dá para usar esse termo muito aqui, mas uma forma de você ter que fazer, entendeu? E não você ter uma autonomia, porque dentro do seu consultório, mesmo que a gente siga, né, a abordagem, critérios, estudos e tudo, você tem uma autonomia de criar uma empatia, de criar uma relação, um rapport mesmo, de uma forma diferenciada para cada pessoa. Então, eu acho que essa autoanálise, autocrítica, eu acho que é bem, bem importante, é até vital, porque senão você continua fazendo sempre igual, e às vezes acontece mais de uma vez do cliente não voltar, do paciente não voltar, e sempre o problema é do outro. Né? Então, até trocar ideias dessa maneira, do tipo, mas como é quando você fala que você foi empática, você foi como, assim? Você deu espaço para ele falar suficientemente, ou você quis ser tão acolhedora que você não deixou a pessoa falar muitas vezes? Que você passou do limite do ouvir pouco ou do ouvir muito, enfim. É uma linha muito tênue, né? E é isso. Aqui, vou fazer uma outra pergunta já, aproveitando o seu gatilho e eu esqueci seu nome, desculpa. Como? Aliás, então eu não esqueci, seu nome falou mesmo, né? Aliás. Então, olha só. O que vocês, enquanto terapeutas que atendem, os terapeutas que estão aí se formando, né? Na verdade, o que não? Vocês... Oi? Uma coisa que eu lembrei. Sim. Às vezes eu acho que a gente pode ter feito demais a primeira sessão. Como é que é? Não entendi. A gente pode ter feito demais na primeira sessão. Sabe quando a gente atropela? Que, como você falou, querendo acolher demais, ou querendo fazer com que a pessoa sinta alguma coisa, algum resultado daquela sessão, aí a gente atropela.
Uhum. E aí, às vezes, aquela pessoa, ela precisava não de um processo, às vezes era como de um plantão psicológico ela precisava, entendeu? Ela precisava daquele momento de explodir com aquelas questões e ouvir o que você falou. Uhum. E aí, para ela conseguiu chegar naquele equilíbrio ou conseguiu alguns gatilhos que no dia a dia ela vai trabalhar, Uhum. entendeu? E aí, às vezes, você pode ter falado demais também, é meio que aquela coisa, tem que tudo ter a medida, porque se falou demais, a pessoa já, porque eu já consigo sem ela. Uhum. Entendi. Você fala assim de repente, jogar muita informação para o paciente, né, e não deixá-lo entender o que está acontecendo ali naquele processo. Você vai no ímpeto da ajuda, entendeu? E aí você acaba... Porque, às vezes, você tá com aquele paciente que ele demorou um ano para poder se permitir ir no psicólogo. Porque a gente tem infelizmente, muitas pessoas que não acreditam, que julgam o trabalho, enfim. E aí, cedinho, então eu vou nesse psicólogo. Aí você falou uma coisa que deu um gatilho para ele, que ele pegou e falou, caraca, eu só precisava disso, não preciso voltar nisso aí não, isso aí para mim já foi o suficiente. O que ela falou, uma palavra que ela falou, entendeu? Que já entrou, de repente, que deveria entrar numa segunda sessão, ou num começo de um processo de tratamento, alguma coisa assim, você já atacou aquela palavra. É muito... É uma preocupação, assim, só... Vou já deixar vocês falarem, gente. É uma preocupação não saber exatamente aonde colocar cada coisa na sessão, né, assim, porque é uma preocupação sua de falar tanto que o paciente vai achar que tá tudo ok, ele não vai voltar, porque já deu para ele. Não é que é tudo ok. Peraí, gente, devolve o microfone ali. Eu não acho que seria tudo ok. Ok, dependendo de tudo que ele traz, você começa a organizar as ideias, entendeu? Para começar a organizar o que vai ser feito, vamos dizer, você já fez metade do entendeu? De queimar etapas e parecer que você não vai ter o que fazer depois, porque você já fez tudo de primeiro. Não é queimar etapa, é porque para aquela pessoa, porque tem pessoas que tem percepções, as percepções são distintas, né? Então, por exemplo, às vezes uma percepção que para uma pessoa vai demorar 3 sessões, para uma vai precisar de meia. E aí nessa da meia ela não vai voltar na segunda. Entendi. Entendeu? Porque às vezes uma queixa que para uma pessoa demora 10 sessões, 20 sessões, enfim, 5 sessões para ela começar a compreender o que está acontecendo, para uma não. É a mesma queixa, mal comparando, assim, que não é mesma, eu digo assim, porque as pessoas são diferentes, mas a mesma ansiedade, um exemplo, né? Que eu viro uma queixa meio que geral. Uma pessoa demora um tempo maior do que outra, entende? Então, assim, dependendo do que você leva para ela não vai voltar mesmo, porque já foi o suficiente para ela. Então, o paciente não volta porque ele gostou da primeira e fala, não precisa mais não. Já foi. O norte já foi dado, entende? Porque, na verdade, até o que o Gustavo falou, do Walmart, como é que foi que ele falou, Jane? Que ele falou assim, a minha missão é te fazer economizar. Que o Walmart agora está com essa missão. A minha missão é te fazer economizar. E é mais ou menos isso, porque eu não quero que você fique refém de mim. Eu quero que você, né, vá para a vida se conhecendo, tendo autocontrole, autoconhecimento, enfim, inteligência emocional, por aí vai. Então, se eu preciso, se eu quero que você desenvolva essa independência, vamos dizer, por que eu quero tanto que você volte? Eu quero que você volte porque você é minha fonte de renda e porque a gente sabe que você podia ter mais, entendeu? E desenvolver mais. Mas eu só queria aquilo, entendeu? O paciente só queria aquilo, então ele não volta. E às vezes é uma preocupação nossa mesmo, né? De meu Deus do céu, agora como é que eu vou pagar o boleto no fim do mês? Infelizmente, o paciente já porque foi embora. Infelizmente. E aí você quer que o cara assine lá as sessões todas. Né? Tem todas as formas, tudo que vocês imaginarem que passa pela cabeça do psicólogo na hora que ele não volta. Vocês duas queriam falar, né? Não, tá. Não, ela, atrás de você. Deixa eu... Na verdade, eu queria falar sobre esse negócio de carência do psicólogo. Porque eu vejo ali falando sobre... fala psicólogo, tipo... ele vê e atribui ao psiquiatra, ao coaching e tudo mais. Como é que a gente pega o equilíbrio de, tipo... aceitar que ele melhorou e atribui outra pessoa e, tipo assim, aceitar, tipo, eu ajudei, mas ele atribui outra pessoa, tudo bem. Eu entendo isso, mas ele não, tudo bem com isso, eu me aceito assim, ok. Você quer uma opinião pessoal minha? Exatamente. Então tá. Olha, pessoalmente falando, isso é uma dor minha também.
né? Na verdade, eu me identifiquei com quase tudo que falaram aqui. Mas, de fato, hoje em dia, a gente tem 1 milhão de opções que parecem, inclusive, até mais rápidas, mais fáceis, mais acessíveis, que prometem melhoras para a pessoa, né? A gente tem vários coaches, a gente tem um super... Isso não é uma coisa tão recente, já tem de um tempo, mas a gente tem uma super cultura, assim, de não posso sofrer. Sofrimento é errado. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza. Então, quando eu tô assim... eu procuro tomar medicamento para não ficar chateada, né? Então a gente tem opção pra caramba. É porque, tipo assim, na verdade, eu tô falando em relação aos psicólogos, não tô me incluindo, mas eu nem sou nada ainda, mas enfim. É que eu vejo que a gente, ó, tá dependendo muito do paciente em si. A gente, tipo, depende muito emocionalmente dele. Tipo, ele não tá me observando, ele não tá percebendo o quanto que eu tô ajudando ele. Será que ele tá vendo que eu tô tipo, mostrando a melhora pra ele? Será que ele tá vendo que o quanto que eu tô ajudando? Será que ele vai melhorar porque eu tô aqui? Será que ele tá realmente me vendo como pessoa? Tá realmente vendo que eu sou terapeuta dele? É isso que eu tô querendo dizer, você me entendeu? Entendi, né? Você ser uma pessoa ali que o paciente, ele confia em você, você é necessário para ele, você participa da mudança dele. A importância que ele dá de você na vida dele. Na verdade, é meio que tá parecendo que as pessoas, os psicólogos estão meio que criando uma dependência dos pacientes. E como é que a gente faz para separar isso? Criar um equilíbrio entre, na verdade, ter e não ter isso. Você me entendeu ou não? Entendi. Mas se vocês uma pergunta para eu poder continuar aqui no que você está me contando. Como é que você percebe essa dependência? Aonde que você observa isso acontecendo? De que forma você observa isso acontecendo? Eu vi isso nas frases. Você entendeu que realmente a gente precisa do paciente. Eu vou te contar uma coisa. A gente precisa do paciente. A gente precisa do paciente, sabe por quê? Não é para ele pagar os nossos boletos, não. Né? É também. Mas como é que isso ajuda no nosso sofrimento, no caso? Como é que isso ajuda a gente a sofrer menos? Como é que ajuda no equilíbrio? Isso que eu quero entender. Como é que pode dar um equilíbrio pra gente? Como é que ter essa relação com o paciente ajuda a gente a se sentir melhor, ter esse equilíbrio? Ter um equilíbrio, porque eu tô vendo que é necessário, mas como é que eu posso ter um equilíbrio? O que você tá chamando de equilíbrio? Entendi. Deixa eu te contar uma coisa de novo. A gente precisa dele, sim, dessa forma. Aliás, dessa forma não, porque a forma que eu falei era do boleto. Também, mas é outra coisa. Né? Mas o que acontece? Eu falei para vocês aqui que a gente está numa relação, a gente e o paciente. Você falou a gente, né? Mas a gente sim, porque uma hora você vai estar lá também, né? Você é terapeuta em formação. E sim, a gente está numa relação com esse paciente. Sabe quando você está com seus amigos e aí você conta uma história para eles? Você tá lá com aqueles amigos que têm afinidade com você, né? Tem alguns nem tanto, mas vocês conversam sobre assuntos que têm a ver com vocês e tudo mais, e você conta para ele uma coisa sobre a sua vida. Nossa, ontem eu tava no cinema, encontrei fulano que eu não gosto lá no cinema e assistir o filme, foi super ruim a interação lá com a pessoa, o filme nem foi bom, enfim, você conta uma história lá para a pessoa, e a pessoa vira para você e fala assim: pô, mas é que fulano realmente é chato pra caramba, né? Assim, eu entendo que você não tenha gostado de encontrar a criatura lá, né? Estragou seu filme, né? Como é que você se sente quando essa pessoa faz isso com você? Quando ela olha pra você e fala: entendi, essa pessoa é foda mesmo, não gosto dela também. Como que é pra você essa sensação de você tá com um amigo que olha pra você e fala: entendi o que você falou? É boa. Não é? Concordou comigo, né? Acontece isso na relação terapêutica também, né? É claro que tem aí, digamos, os efeitos colaterais, né? Você, claro, é uma pessoa, você tem a sua história de vida. Você, de repente, vai usar você de novo. Você tá vivendo um momento na sua vida em que você tá terminando um relacionamento. Tá tudo muito complicado, né? Assim, a pessoa te fez sofrer, você tá lá chateadíssima, aí você chega no consultório e o seu paciente fala para você bem assim: conheci uma mulher maravilhosa, né? Tô saindo com ela,
tá acontecendo aqui uma relação incrível, né? Tô felizão, né? Como é que você acha que é para você estar lá, desculpa a palavra aí, tá lá na merda, e aí chega o paciente e fala para você, caraca, tô num relacionamento maravilhoso, conheci a mulher da minha vida, né? Chutando aqui, como é que você acha que é para você escutar isso do paciente? Tô felizão, relacionamento é tudo de bom. É difícil pensar, né? Quando a gente não tá vivendo a coisa. Né? Mas, assim, realmente, quando a gente não está vivendo a coisa, isso afeta a gente de um jeito. Para você, não fez muito sentido, pelo que eu entendi. Pela sua cara, assim, de... Não fez sentido, né? Mas quando você tá no consultório e a pessoa te fala uma coisa assim que não faz sentido, você olha pra cara dele e continua atendendo. Quando você tá lá vivendo alguma coisa e o seu paciente conta algo para você que se relaciona com aquilo, para um lado ou para o outro, né? Você se afeta também, né? Imagina, esse paciente que eu falei aqui, ele falou para mim, com essas palavras, eu não sei se isso daqui tá funcionando. Com essas palavras. Eu olhei para a cara dele, eu respirei e tentei entender o que é que ele estava esperando da terapia. Mas é óbvio que isso me afetou, sabe? Assim, eu olhei eu fiquei muito chateada, assim, fazendo aqui uma auto-revelação para vocês, eu fiquei muito chateada e me senti uma terapeuta péssima, né? Isso tudo acontece em relações, né? Isso acontece em relações interpessoais. É a vivência dele. Desculpa, mas a minha observação com relação ao que você relatou agora é a vivência dele. A gente tem que entender que cada um tem uma vivência. Então, o que ele está pensando não é o que você está pensando. E tem que entender, respeitar e saber lidar com essas diferenças. É o meu ponto de vista. Perfeito. É isso. Né? A gente... Vou te entregar o microfone. É isso. A gente não tem como sair do ser humano que a gente é em consultório. Ele não vai sair do ser humano que ele vai trazer para o consultório o que ele é lá fora. Vai acontecer entre eu e ele o que acontece entre ele e outras pessoas lá fora. O que eu diria é a gente ter um posicionamento de saber lidar. Como você falou, fiquei chateada, porque ele disse que não sabia se isso ia funcionar. Então, assim, primeiramente eu vejo respeitá-lo pela posição dele e o que ele está vivendo ali naquele momento e saber lidar com aquilo, que não foi diretamente a mim, mas a vivência do todo. Então, a gente vai precisar finalizar agora ou daqui a pouco? Já passamos, ou seja, desculpa, gente, mas só para finalizar, porque eu achei uma pergunta muito legal e daria outra palestra, né? É isso, relação terapêutica é relação interpessoal, igual todas as outras, né? Quando você me fala assim de dependência, eu falo para você sobre vulnerabilidade. A gente se vulnerabiliza para o paciente e ele se vulnerabiliza para a gente. Então a gente está vivendo uma relação. Pode acontecer, claro, do paciente, às vezes, ele precisar sempre de você para tomar uma decisão. E isso é uma outra história, isso é uma coisa que a gente escuta muito na faculdade. O paciente não pode depender de você para viver. Mas a gente precisa um do outro na relação, né? A gente precisa que aquele paciente nos reforce, agora voltando às análises do comportamento aqui, o paciente falando com você, ele te reforça. Você falando com ele, reforça o paciente. Sendo aqui bem rasa, porque a gente vai ter que finalizar. Mas é uma relação. Então, quando você me fala assim, a gente tem dependência do paciente, a gente precisa do paciente como o paciente precisa da gente. E eu não digo precisa num sentido pejorativo, né? Mas não existe a relação de uma pessoa, são duas pessoas, não é? A gente está ali para ele e ele está ali para a gente. Então, um mito muito grande, para eu finalizar aqui, existe um mito muito grande que a gente aprende na faculdade. O terapeuta não pode falar de si na sessão. Cuidado, não é exatamente isso. A gente existe dentro da sessão. A gente existe, a gente é uma pessoa lá também. Né? Escutei dia desses de uma terapeuta formada também, que
não estou julgando a pessoa, porque isso é uma visão de muita gente. A gente discutiu essa ideia. Ela me disse: o set terapêutico é do paciente. Aí eu falei: o set terapêutico é dos dois. É uma relação. Né? Então, queria finalizar com essa polêmica. Tipo, eu mesma, assim, eu me exponho quando eu vejo que vai ser funcional pro cliente. Se eu falar alguma coisa de mim, é porque eu sei que dentro da nossa relação e dentro do processo dele vai ser benéfico. É isso. Tudo tem que ser funcional na sessão. Tá? Desculpa, eu não deixei você falar, mas se você quiser falar comigo no final, pode conversar. Gente, obrigada. Vocês foram ótimos.